Muito bem, amados e amadas. Uhul! Mais uma aula de Matemática 1. Então aqui, meus caros, dando continuidade ao tópico função polinomial do primeiro grau, nós chegamos a este tópico, tá? Ele versa sobre a raiz ou zero de uma função polinomial do primeiro grau, beleza? Quando eu falo raiz ou zero, tá? De uma função com aspecto algébrico de polinomial do primeiro grau, cujo gráfico sempre será uma reta crescente ou decrescente, se eu tenho função polinomial do primeiro grau. Lembrando que o que determina se o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau né? Se ele é crescente ou decrescente é o quanto eu consigo verificar sobre este azinho aqui, o chamado coeficiente angular, tá? O cara que multiplica x, nossa variável na função, que é a variável independente. A partir dela, uma vez que substitua um certo valor, eu acho a f desse valor, e a f desse valor é a imagem de um domínio x específico, para o caso de uma função f que leva elementos de um conjunto domínio em elementos de um conjunto contradomínio, onde lá eu pego a imagem, tá, da função. Lembre que na função polinomial do primeiro grau, este azinho, o coeficiente angular, se ele é positivo, comentei isso em aulas anteriores, tá? O gráfico da função polinomial do primeiro grau, ele é crescente. Se esse azinho é negativo, então tem um gráfico decrescente, uma reta inclinada para a esquerda, gráfico decrescente. Reta inclinada para a direita, tá? Gráfico crescente. Sempre o gráfico, a estrutura gráfica de uma expressão algébrica polinomial do primeiro grau é uma reta, não esqueça. Muito bem, então chegando aqui a este tópico, raiz ou zero da função, primeiro, quando eu falo zero da função, usando o termo zero da função, fica mais tranquilo você compreender este tema, tá? O tema aqui discutido. Pois em qualquer situação de função que você tenha, não só polinomial do primeiro grau, mas em qualquer função, tá? Pode ser a função quadrática, a função exponencial, logarítmica, função trigonométrica, função polinomial de outros graus também, como a quadrática, que é polinomial do segundo grau, veremos mais para frente, a quadrática. Quando eu falo zero, eu quero saber, tá? O que ocorre com algo na função quando ela, a própria função, ela é zerada. Quando a f função, ela é zerada, tá? Isto é, quando eu pego a própria f aplicada a x e zero ela. Mas você vai lembrar que a f aplicada a x sempre me dá uma imagem para um x que eu utilize. Então a f de x, lembre-se, é sempre y, tá? A imagem correspondente a f aplicada a um certo x. Uma imagem y correspondente a um certo x que eu utilizei, do qual apliquei f, que é a função que relaciona elementos de um conjunto em outro, ok? Função definida via conjuntos. Então é bem tranquilo, né? Quando eu falo zero da função, eu estou falando em zerar a própria f de função. Então é escrever f de x igual a zero e ver o que acontece. Beleza? Pronto, segura aí. Agora, quando a gente usa o termo raiz, é interessante dizer porque aí a gente deve lembrar lá quando a gente estudou as equações no fundamental maior, tá? Equações de primeiro grau, tipos de equações de primeiro grau, do segundo grau, que foram dois tipos de equações que vocês devem ter estudado bastante. E aí quando você achava valores para x, seja na equação do primeiro grau ou na equação do segundo grau, tá? Quando tu achava valor para x ou valores para x, você estava achando quem? Raízes da equação quando a equação vinha igualada a zero. Por exemplo, uma equação de segundo grau igualada a zero, tu sempre achava duas raízes, lembra? X', x duas linhas. Essas raízes podiam ser distintas, tá? Ou até iguais. Lembre-se disso. Ou havia a equação de segundo grau que eu não encontrava nenhuma raiz real, tá? E aí você vai ver lá na frente, quando tu estudar números complexos, que nos números complexos, quando eu não achava a raiz numa equação, uma raiz real, eu poderia ter achado uma raiz complexa no conjunto dos números complexos. Mas não é agora que tu vai estudar isso. Mas lembre, quando eu falava em raiz, tá? Lá no fundamental maior, era quando eu tinha uma equação igualada a zero e eu queria saber os valores de x ou o valor em x, que uma vez que eu substituía, zerava toda a expressão que eu tinha. Tá? Já que ela estava igual a zero, então eu quero saber o valor de x, que zera tudo.
E isso é falar a raiz, tá, em matemática. Claro, numa equação do primeiro grau, sempre você tinha um valor apenas, tá, possível para a raiz. Numa equação do segundo grau, você podia ter, de fato, até dois valores, caso eles fossem distintos. Porque podia ter dois valores também que eram iguais. Lembre-se disso, ok? Então, quando eu vejo a palavra raiz aqui, matematicamente, tenho que me recordar desse meu histórico de estudos do Fundamental Maior, tá? Quando eu estudei equação do primeiro grau e quando eu estudei equação do segundo grau. Tá? Falar em raiz, então, é lembrar do tópico equação, quando a equação vinha igual a zero, e eu ia achar valor para x, que uma vez que eu substituísse, uma vez que eu colocasse no lugar de x, uma vez que eu substituísse lá e fizesse esse cálculozinho, isso zeraria. Tá bem? Bom, de tal modo que quando aqui, portanto, a gente fala de raiz, é porque quando eu busco o zero de uma função, eu acabo escrevendo uma equação. Nesse caso, como a função do primeiro grau, resumidamente falando, tá? Mas de forma rigorosa, eu tenho que falar função polinomial do primeiro grau, então eu vou cair numa equação do primeiro grau. Tá? A expressão algébrica dessa função é um polinômio do primeiro grau. Tranquilo, então veja só. Aqui, conforme escrito inicialmente, o que a gente lê? Raiz ou zero, tá? De uma função polinomial do primeiro grau, guarde aqui esta afirmação. É o valor de x para o qual toda a f de x, que é o seu y, fica nula. Tá? E aí você percebe, se eu tenho uma expressão, tá, algébrica, uma lei de formação algébrica para uma função que é polinomial do primeiro grau, na hora que eu pegar f de x e botar zero em cima dele ou dela, né? Que f de x pode ser macho ou f de x pode ser fêmea. Né? Colocando aqui, trocando em miúdos, dependendo da aplicação, a biologia, por exemplo. Né? Eu, quando faço isso, estou exibindo uma equação do primeiro grau. Você vê isso aqui embaixo. Ó. Ele pega e escreve uma lei de formação algébrica para a função polinomial do primeiro grau, tá? A forma genérica de escrever ax mais b, sendo a e b números reais. A nunca nulo, porque se A for nulo, se A for zero, então não tenho mais polinômio de primeiro grau, eu ficaria só com Bzinho e aí teria função constante. Tá? Lembrando, sempre lembre dessa condição para Azinho. Azinho nunca pode ser zero se eu tenho uma função polinomial de primeiro grau. Então, na hora que eu tenho a expressão algébrica, a escrita matemática, portanto, expressão algébrica desta função, se eu quero o zero dela, no lugar, tá? Vou pegar aqui o piloto, ó. No lugar, vou pegar aqui a cor verde. No lugar de todo o meu f de x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar zero. Ok? Epa, deixei ele apagar aqui porque eu risquei demais. Então, todo o meu f de x aqui, ó, quero zero desta função. Então, no lugar do meu f de x, eu coloco zero. Beleza? Eu estou buscando o zero da função. Na hora que eu coloco o zero em cima da f de x, que é meu y. Só que eu fico com essa seguinte expressão aqui, ó. Ax, tá? Mais b igual a zero. A lei de formação algébrica vai ficar igual a zero, porque no lugar de f de x, todo ele zera, quando eu quero o zero da função. E aí você percebe que, quando eu escrevo isso, aí vem à tona a ideia de você falar, ó, em raiz. Porque eu acabo tendo aqui, ó, uma equação do primeiro grau na variável x. E como é que eu acho a raiz de uma equação do primeiro grau na variável x? É só eu isolar a variável em questão. Ok? Eu vou estar achando o valor para x, que uma vez que eu coloque aqui no lugar de x, e faça a continha aqui, ó, onde tem ax mais b, isso vai dar zero. Na hora que eu isolo, tá? Então, mais b, passo para outro membro, eu elimino b em ambos os lados, então fica ax igual a menos b, a tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, meu x fica x igual a menos b sobre a. Perceba que se eu pegar aqui, ó, menos b sobre a e jogar lá na minha equação inicial no lugar de x, como é que ficaria? Ficaria a vezes menos b sobre a. Vai ter a em cima multiplicando e tem a embaixo, então aqui eu posso simplificar. Quem sobraria? Sobraria menos b. Menos b mais b, veja que dá zero realmente. Beleza? Aqui embaixo temos um exemplo, ó. Determine a raiz da função. Se ele fala raiz da função, equivale a dizer o zero da função. Ou seja, eu quero achar um valor de x para o qual a f de x se anula. Então, eu quero saber o valor de um domínio quando a imagem é nula.
Show de bola. Aqui eu tenho um caso com A e Bzinho dados, tá? Nosso Azinho aqui 3, coeficiente angular positivo, então tem um caso de função crescente aqui, polinomial do primeiro grau, crescente. Nosso coeficiente linear 1 e positivo, então eu sei que o gráfico desta função cruza o eixo y na parte positiva dele, tá? Se aqui fosse negativo, o gráfico da função cruzaria o eixo y na parte negativa, tá? Daí a ideia de coeficiente linear, a linearidade desta reta. Isso é fácil perceber porque quando x é zero, eu acho o valor para y. Então é por onde o gráfico corta o eixo y. Se aqui fosse negativo e x zero, dizer zero nada. Menos 1 ficaria menos 1. Então passaria por y no ponto em que eu tenho menos 1 no eixo y. Logo, na parte negativa. Mas como aqui é mais 1, x0, 3 vezes 0, nada. E aí o gráfico cruzaria, aqui está cruzando o eixo y no valor mais 1. Logo, o gráfico cruza o eixo y na parte positiva. Veja que o coeficiente linear, ele me diz por onde o gráfico está cruzando, tá? O eixo y. Show de bola. Quando x é zero, evidentemente. Muito bem. Então aqui eu quero, na verdade, achar o zero desta função, a raiz dela. Então, no lugar de todo o meu f de x, eu coloco zero. Se eu coloco o zero aqui, ó, no lugar do meu f de x, eu ficaria com zero igual a 3x mais 1, que é o mesmo que escrever 3x mais 1 igual a zero. Isolo x, que é o que eu acabei de achar. Eu achei a raiz da equação de primeiro grau, dada por 3x mais 1 igual a zero. Tá? X igual a menos 1 sobre 3, ou menos 1 terço, ou dividindo, menos 0,33333. Na hora que eu substituo esse cara aqui, ó, na equação inicial, e calculo ele, ó, 3 vezes menos 1 sobre 3, um 3 aqui cancelaria com 3 de baixo, ficaria só menos 1 mais 1 dá zero, ou seja, é raiz da equação. Ao mesmo tempo, esse é o valor de x para o qual f de x é zero. Por isso também, zero da função. X igual a menos 1 terço é o zero da função f, dada por f de x igual a 3x mais 1. Tá? E também a raiz dessa função. Beleza? Então, veio o exercício, o que é que você acha o zero da função, ou a raiz da função, lembre, falou zero da função, tá bem claro aí, interpretando o que quer dizer. Anula f de x. Então eu quero saber qual é o domínio para quando a imagem é zero. Tá certo? Tranquilo. Você vai ver que esse assunto, esse tópicozinho aqui, ele vai ser muito importante para quando a gente chegar na parte de estudo do sinal, tá? De uma função polinomial do primeiro grau, que é o próximo, na próxima videoaula que a gente vai ver. E aí a gente já vai estar chegando no fim de função polinomial do primeiro grau. Veremos a equação polinomial do primeiro grau e encerramos essa parte de função polinomial do primeiro grau, tá certo? Beleza, então aqui, ó, ele vai dar pra gente só um aspecto de escrita, tá? Um aspecto de escrita para a solução, tá? Desta equação. Sempre que você resolve uma equação, tá? Aqui eu tenho uma estrutura de equação, 3x mais 1 igual a 0. É uma estrutura de equação do primeiro grau, então sempre que você resolve, você, desde o fundamental, né, maior, era orientado a dar uma solução por conjunto. Então, aquele famoso conjunto-solução de uma equação, tá? Então, de fato, aqui vai continuar. Eu não acho interessante usar o conjunto verdade, tá? Não vejo como matemático, como alguém que estudou matemática, foi até um mestrado em matemática pura e aplicada, depois fez mestrado em educação profissional tecnológica, com pesquisas em etnomatemática, não é tecnicamente correto você falar conjunto verdade. Didaticamente falando, é interessante para você testar se uma raiz é ou não raiz de uma equação, e se ela é, então ela é raiz verdadeira. Porque há equações irracionais, que vêm com radicais, em que eu acho raízes, mas eu tenho que testar para ver se as raízes se aplicam realmente à equação. Porque lembre, se é a raiz, quando eu acho a raiz, tá? Eu tenho que substituir lá no xizinho e ver se quando eu computo o membro, que tem a variável que eu substituo, quando eu acho o valor dela, isso realmente dá zero. Então, se tem raiz que eu acho, que eu suspeito, portanto, que é raiz, porque se eu verifico e não bate zero, aí não seria raiz, não entra num conjunto verdade. Então, a ideia de falar conjunto verdade é mais didática. Tá? Agora, tecnicamente falando, o adequado é você dizer conjunto solução, como ele põe aqui, ó, tá? Conjunto solução. S, maiúsculo de conjunto, coloca a solução entre chaves, porque eu tenho um conjunto, aqui um conjunto unitário, pois numa equação do primeiro grau eu tenho apenas uma raiz. Numa equação do terceiro grau, eu posso ter três raízes distintas, tá?
ou uma diferente de de outras duas que são iguais, tá certo? Ou numa equação do quarto grau, eu posso ter quatro raízes, onde duas são idênticas e outras duas são idênticas, mas elas são idênticas duas a duas, não as quatro de vez, por exemplo. No teorema fundamental da álgebra, a gente vê que sempre numa equação, se houver uma raiz complexa nela, a conjugada desta raiz também está lá. E aí esse caso é um caso que vocês vão ver mais pra frente, não é agora, tá? Só aqui trazendo algumas curiosidades. Muito bem, outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2, que ele diz, ó, determine m pertence aos reais, então m é constante, para que menos 5 seja a raiz da função f de r em r, função real, dada por f de x igual a menos x mais 3m. Então veja, eu quero achar m de forma que menos 5 seja a raiz da função aqui em questão. Então, se ele já me disse que menos 5 é a raiz, então menos 5 é o valor que eu ponho em x, que me dá toda f de x nula. Tá? Porque se ele é raiz da função, ele também pode ser dito o quê? Zero da função. Se menos 5 é um zero da função, é uma raiz da função dada, então menos 5 é o valor de x para o qual toda f de x vai para zero, e esse carinha vem no lugar de x. É interessante essa questão, porque aqui ele precisa achar uma parte da função, que é constante, se você souber, tá, que um certo valor já é o zero dessa função. Se menos 5 é o zero da função, também posso falar raiz, tá? Mas se ele é o zero, então ele é o valor de x para o qual a função fica zero. Isto é, para o qual f de x, a imagem, ela é nula. Então, foi isso aqui que ele fez. Ele vai lá, joga no lugar de f de x valor zero, já que menos 5 é uma raiz da função, é um zero da função. Mas f de x se anula, e se menos 5 já é a raiz, já é o zero dela, é o valor que eu ponho em x. Tá? Então veja, ele vai colocar lá, no lugar de f de x, todo f de x zero, então o meu y zero. Qual é o x para quando o y é zero? Ele já disse, menos 5. Aí você substitui. Aí ele veio aqui, ó, na hora primeira ele reescreveu aqui, ó, aqui na verdade ele só reescreveu a função, tá? Deixa eu destacar aqui para vocês, ó, reescreveu a função dada, tá? Na sua lei de formação algébrica, aí trouxe uma implicação lógica e disse que isso implica em quê? Em reescrever com os dados do problema. Quais dados? Zero em cima de f de x, quando em x eu tenho menos 5. Perceba que ele põe no lugar de x menos 5 entre parênteses. Foi certo isso aqui? Foi certo. Por quê? Nesta função eu já tenho aqui à frente de x menos. Quer dizer que aqui eu tenho menos 1. Menos 1 que multiplica x, fica menos x. Tá bem? Qual seria o valor de a nessa função? Menos 1. Qual o valor de b? 3m. Certo? Se o valor de a aqui é menos 1, só para a gente fazer revisões aqui também nesta aula, quer dizer que meu azinho é negativo, logo esta função é uma função polinomial do primeiro grau decrescente. Mas aí voltando para cá, ó, na hora que ele põe menos 5 no lugar de x, perceba que ele põe parênteses, porque eu vou ter um menos lá fora, que é o menos que já vem na própria função. Importante fazer isso para poder organizar a sua escrita, separar um menos do outro e fazer jogo de sinal. Então, toda f de x nula, já que menos 5 é uma raiz, então quando eu coloco menos 5 em x, a f de x toda é nula, pois menos 5 é um zero da função, é uma raiz da função. Tá? Muito embora falar raiz é mais adequado quando a gente fala de equação, tá? E fica uma equação realmente porque fica tudo igual a zero. Uma equação do primeiro grau igual a zero. E aí fazendo os cálculos aqui, ó, menos com menos vai ficar o mais. Então, 0 igual a 5 positivo aqui, ó, mais 3m. É só isolar agora m. A gente vai perceber aqui que vai ficar m quem? Vai ficar um m, faz aqui bonitinho, m igual, fração, vai ficar menos 5, ok? Sobre 3, tá? Perceba, ó, 5 aqui para outro membro, depois 3 dividindo, essa é a solução para m. Então, a gente obteve m de forma que menos 5 é um zero da função. Tô baixando aqui, ó, tá aqui bonitinho, tá? Como falei para vocês. Show de bola, só manipulação aritmética aqui agora, isolar m, tá? Então, elimina 5 em ambos os lados, vai ficar menos 5 lá do outro lado, deixa multiplicando, vem dividindo, ok? Beleza. Aqui ele traz mais um exemplo, mas aqui já é exemplo envolvendo o caso da função crescente ou decrescente. Lembre-se que na função polinomial do primeiro grau, quem vai indicar para você se eu tenho
Um gráfico da função crescente ou decrescente é o elemento que multiplica x, é meu coeficiente angular, tá? Se ele é maior do que zero, caso de função crescente. Menor do que zero, caso de função decrescente. Então aqui um exemplo, eu vou pular esse exemplo, já que a gente está preso ao tópico raiz ou zero, tá? Da função polinomial do primeiro grau. E avanço para passar aqui para vocês um exercíciozinho. E esta aula envolveria só esse tópico mesmo, tá, gente? É a aula mais curta, essa daqui é nossa, neste momento. Estamos quase encerrando a função polinomial do primeiro grau. E aí eu vou deixar para vocês aqui essas duas questõezinhas. Observa só. Essa daqui, tá? Questão 8. Guarde aí ela. Para o tópico em questão. E a outra, deixa eu ver aqui. Eu ia pegar aquela. Eu estava em dúvida se pegava 7 ou não, mas eu vou pegar 7 também, tá? Então, questões 7 e 8 para o assunto que eu acabei de ministrar, raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau. Fortíssimo abraço.